Olá, meus amigos, vocês que acompanham a gente aqui no canal Vitrine do Giba. Hoje é um bate-papo sobre um tema mais histórico e político. Não é um programa específico, é um assunto que eu venho tratando há algum tempo, estudando, e que, coincidentemente, tem algumas intersecções com a atualidade, né. É a apresentação intitulada A Permanência do Clientelismo e do Mandonismo e do Coronelismo no Brasil, um estudo que eu venho levantando sobre as origens do clientelismo e do coronelismo na história brasileira, e que, desenvolvendo dentro do Núcleo de Estudos Críticos da Contemporaneidade, esse trabalho foi apresentado durante um seminário que nós tivemos em outubro. Esses E quem quiser saber mais sobre o Núcleo de Estudos Críticos da Contemporaneidade, tem aí o endereço aí do Instagram e do Facebook para nos acompanhar e ver o trabalho de diversos colegas. Muito bem. O nosso trabalho em si, ele tem como uma pretensão, né, inicial, uma leve e humilde pretensão, de apresentar e discutir se de fato existe a permanência em novos formatos do coronelismo, do mandonismo e do clientelismo na sociedade contemporânea, e como se dá, né, como são essas suas manifestações características, né? A gente entende que o coronelismo e o clientelismo, principalmente o coronelismo, é uma característica histórica dos sistemas de reciprocidade. Mas, no entanto, a gente recusa, de certa maneira, esvaziar esse conceito num tempo fixo, datado. A gente acha que há vários indícios, né, a gente quer apontar vários indícios que existe atualmente uma combinação dessas diversas manifestações no panorama político atual. E as eleições recentes, né, de Brasil de 2022, de certa forma, como nós podemos ver no final da nossa apresentação desse bate-papo, ficou muito nítido algumas características, alguns indícios do mandonismo e do coronelismo no Brasil, né. Então essa aqui é. E aí nós vamos percorrer durante todo esse tempo algumas palavras como coronelismo, mandonismo, clientelismo, política e dominação. Muito bem. A a gente, para ter uma noção aqui mais clara, né, o que é reciprocidade, né, que é esse sistema do coronelismo. Então, primeiro a gente precisa retomar um pouquinho que o mandonismo e o clientelismo, eles remontam o período colonial brasileiro, tá? Não é uma novidade, faz parte da história política do Brasil, a característica do mandonismo. O Brasil foi criado já dentro desse sistema, né, mandonismo, clientelismo. Ah, então, a reciprocidade é uma troca de benesses entre os detentores do poder econômico e político e os demais excluídos, né. É uma intermediação de interesses. E aí você encontra o jeitinho, né, aquele famoso jeitinho brasileiro, e também é uma relação de lealdade entre essas pessoas. E a gente vai chegar ali, né, nessa mesma linha tênue no coronelismo, que é um período histórico que veremos mais para frente, em que existia um controle do voto, uma milícia própria dos coronéis, uma relação de dominação, um compromisso entre os poderes. Então, basicamente, nós veremos a questão da República Velha, a República do café com leite, né? A política dos governadores. O voto de cabresto,
o exercício da violência e a manifestação de poder, né. Eh, então essas trocas de favores entre os detentores do poder e alguns eleitores, eram as relações muito particulares de trocas de interesses comuns, né, e que nós vamos observar durante todo esse período, né. O Edgar Carone, dizia, num trabalho que ele curto, que ele definia historicamente o coronelismo, né, e citava algumas bibliografias, isso lá pelos idos do início da década de 70, dizia que o coronelismo, né, o vocábulo introduzido de uma forma muito peculiar na literatura brasileira, aparecia como um brasileirismo, né, nos lexos, porque coronelismo, dessa forma que a gente entende, é só aqui mesmo, né, só no Brasil. Muito bem. O coronelismo tradicional foi registrado e definido pelo Vítor Nunes Leal em 1949, na sua obra Coronelismo em Chá de Voto, o município e regime representativo no Brasil, referindo-se aos fazendeiros que recebiam a patente militar no período imperial. A Guarda Imperial, criada em 1831, né, 1831, aliás, nascida em 18 de agosto de 1831 pelo padre Diogo Antônio Feijó, então regente, né, do Brasil, certo? Tinha como uma característica eh, defender o Brasil, né, porque nós não tínhamos exército naquele período, né? Então, o que acontecia? Os chefes locais mais destacados iam ocupando os postos mais elevados, no caso os coronéis, seguidos de majores e capitães. Bom, essa guarda foi extinta após a proclamação da República, né, porém persistiu o termo coronel durante muito tempo, né, persiste até hoje de uma certa forma. Mas, o coronel, então, ele recebia essa patente, né, o posto de coronel era geralmente concedido ao chefe político da comunidade, né, e geralmente eram o quê? Eram os fazendeiros, os comerciantes, né, os industriais mais abastados, né, e que exerciam cada um, em cada município, um poder de mando, né, um poder de mando. E aí, então, o tratamento de coronel começou a ser dado a esse chefe político, né, a todo e qualquer de todo e qualquer potentado ou município. O uso do termo, então, para identificar esses políticos, esses grandes latifundiários, né, que de certa forma agiam para estabelecer um compromisso entre o poder privado e o poder público. Isso já vinha de um processo histórico anterior, né, da nossa estrutura escravagista, né, das nossas raízes escravagistas. Então, de certa forma, apenas aproveitou um pouco dessas estruturas vindas do escravismo, né. Para Leal, o coronelismo seria uma forma de adaptação entre o poder privado e um regime político de extensa base representativa. Bom, eu estou aqui, desculpa aqui, passando muito rápido. Então o coronelismo é sobretudo um compromisso, né, essa troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecida, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente os senhores de terra. Desse compromisso fundamental resultam as características secundárias do sistema coronelista, como sejam, entre outras, o mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto, a desorganização dos serviços públicos locais, afirma o Nunes Leal nessa obra que eu vou mostrar o livro aqui para vocês daqui a pouco. Uma obra fundamental para se entender as raízes do coronelismo no Brasil. Então, essa troca de favores entre os chefes políticos locais e o poder político ocorria
graças a um mecanismo chamado voto de cabresto, que veremos mais para frente, né. E era baseado na parentela, nos grupos de parentes, nos clãs, nos laços de sangue. Bom, aqui está o livro, né, Coronelismo, Inchada e Voto, Município e o Regime Representativo no Brasil, do Victor Nunes Leal. Um livro fundamental para se conhecer um pouco a história. Tem várias resenhas por aí, vocês vão pesquisar até no YouTube ou impressos, então é desnecessário falar, então é fundamental que vocês, quem se interessar pelo assunto, com certeza tem que ler esse livro, tá? Por mais que seja um livro que remete a um período histórico, né, complexo, é um livro feito por um jurista querendo estudar a questão do federalismo, né, no Brasil, né, do regime de representação, e querendo estudar esse fenômeno histórico que é o coronelismo, tá? As administrações municipais, é importante ler. O Victor Nunes Leal depois se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal e foi cassado durante a ditadura militar. Então é importante ler e conhecer o conteúdo desta obra. Então a gente volta aqui para o coronelismo, eh, para o coronelismo novamente, onde eu estava. Eu quero falar um pouquinho, né, da monarquia até a república. Então, qual era a importância, né? A importância daquele período da monarquia era manter a ordem, né? Manter a ordem. E para manter a ordem, você tinha que ir construindo as suas polícias, né? Que paulatinamente foram substituindo a guarda da sua função original. O coronelismo surgiu nesse momento aí de recuo do patrimonialismo e do avanço um pouco da burocracia, tá? Da burocracia no Brasil. Então é importante que a gente vai perceber que as relações de classe, as relações entre os proprietários de terra e a burguesia são importantes nesse processo histórico. Mas o que é importante também nesse período é que nos remete à política dos governadores, certo? Então, que eram, ou que vocês possam entender alguns como a política do café com leite, período em que São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas e o Rio de Janeiro praticamente dominavam a política brasileira, né? E existia aquela troca entre o São Paulo e Minas Gerais clássica que vocês viram todos aí nos livros de história, tá? O que os coronéis faziam? Os coronéis representavam o poder local, enquanto o poder central era comandado por esses governadores, certo? Então, eles faziam era um processo de mediação entre o centro, que é o poder central, e a periferia, que é o poder local, né, as cidades. Então, esse arranjo coronelístico que o Leal Maia, o Nunes Leal, desculpe, fala tanto, tá? No livro dele. Então é importante entender essa relação, né? De certa forma, o coronel não intervia na política dos governadores, os governadores também pouco se lixavam porque estava acontecendo no município. O importante é que o coronel indicasse deputados e os políticos, né, e fizessem lá que votassem os políticos que defendessem a política dos governadores. Enquanto estava dando tudo certo, não havia problema nenhum entre eles, né? Bom, uma característica fundamental desse período é justamente o chamado voto de cabresto, né? O voto de cabresto é uma das características mais marcantes do coronelismo, certo? Ele trata-se, portanto, de uma ferramenta para controlar o voto da população, sempre por meio do abuso do poder, do abuso da autoridade e da compra de votos. Na época, na década de 20, 30, o voto era aberto, o que permitia que os coronéis soubessem qual era a escolha de cada cidadão da região para criar, ótimo,
uma atmosfera de medo, de ameaça, né. Esses líderes locais, então, colocavam os jagunços em sessões eleitorais para assegurar que o voto fosse de acordo com as suas vontades. Esse sistema aqui de voto de cabresto, dentro dessa característica, floresceu durante a República Velha e persistiu até a década de 50, com essas características, né? Sempre baseada no analfabetismo da época, na força do poder econômico. O voto era aberto, é bom lembrar que o voto era aberto nesse período, então era fácil saber em quem você estava votando, então era fácil ter o controle do voto. E caso não conseguisse ter o controle de voto, você tinha a coerção física e psicológica para manter o eleitor sempre dentro das regras estabelecidas pelo político local, né. Eh, isso então é uma imagem, vocês vejam aí uma imagem que uma caricatura que, de certa forma, remete a esse período, né, muito importante. Uma outra característica é realmente essa questão da fraude da compra de votos, né. Era comum os trabalhadores substituírem, o seu voto por bens materiais, seja era roupa, sapatos ou serviços, né. Serviços médicos, dentaduras, né, estudo para alguns, serviços funerários, porque era muito caro você enterrar os seus entes queridos, né, você conseguir caixão, então, sempre o poder local, né, o coronel local é que fazia essa intermediação, por conta do poder que ele tinha. Então, para a pessoa ter acesso a esses bens, a esses serviços, tinham que recorrer ao coronel local, né. Eh, mas quando isso ainda não era não se dava conta, eles recorriam ao voto fantasma, né, ou seja, eles falsificavam dados de eleitores, né, falsificavam as listas de eleitores, então até os mortos votavam, havia muitos mortos que votavam, né. Então, havia uma série de artimanhas para que tudo corresse dentro do estabelecido pelo coronel local, tá. Era raro acontecer alguma coisa fora. Quando acontecia alguma coisa fora, quando elegia-se por exemplo, um deputado que não era o deputado do coronel, esse nome ia lá para o Congresso, né, para a Câmara de Deputados, e tinha uma comissão lá, uma comissão de verificação. E geralmente essa comissão, que era dominada pelos coronéis, impugnava a candidatura daquele sujeito, né. Existia isso mesmo, uma comissão que praticamente impugnava a candidatura de um opositor. Então o controle da política era muito bem feito, né. Sempre com essas influências, né, que o coronel tinha. Eh, então era assim, vigorava aquela máxima: "Favor se paga com outro favor", né. Então eu fazia um favor e você tinha que me prestar outro favor. Outro favor geralmente era o voto, era a lealdade, né. Se não tivesse a lealdade, vamos para a coerção física, se necessária. Utilizava-se os jagunços, né. Uma mão lava a outra, são expressões que vocês já viram muito. O Leal Nunes, eu hoje o Nunes Leal, caraca, hoje tá difícil, hein. Então que nós vemos uma dominação econômica, social e ideológica muito grande, com uma influência social do coronel, né, forte nesse período no processo de administração municipal, regional, local, tá, vigorando a máxima: "Manda quem pode, obedece quem tem juízo", tá.
ou o favor se paga com outro favor. Então, se eu estou te dando uma dentadura, você tem que votar no meu candidato. E caso isso estava fugindo das suas mãos, você utilizava coerção física, né? Através do uso de jagunços, de repressão muito forte. O Leal usava a expressão para os amigos pão, para os inimigos pau, né? Ou seja, os adversários eram todos tolhidos, né? Como já disse anteriormente, na questão dos deputados, por exemplo, quando era eleito um deputado da oposição, tá? Então, agindo como um advogado dos interesses locais, os coronéis dominaram durante muito tempo. E ficou clássica, né, a expressão curral eleitoral, né, uma alusão ao barracão onde os votantes eram mantidos sob vigilância e ganhavam uma boa refeição, dali só saindo na hora de depositar o voto, né, que eles recebiam no envelope fechado e ia diretamente para a urna, né. Trabalho A expressão é usada pela Lilia Schwartz num trabalho que depois a gente vai comentar no final aí, na bibliografia. Os cofres e os serviços públicos municipais eram instrumentos eficazes de formação da maioria desejada pelos governos dos estados nas eleições estadual e federal. O curral eleitoral, como está bem ilustrado aí, né, que significava, às vezes, você tinha que trazer o povo da cidade para ir da zona rural para ir votar na cidade. Então, para não perder o controle desse povo, você deixava eles confinados num canto, né? Não é basicamente o curral, não, mas deixava em algum canto, às vezes, inclusive em igrejas ou grandes salões, né? Mas deixava as pessoas confinadas e dali só saíam para votar com a garantia de que o voto seria no candidato estabelecido pelo coronel. Opa! Bem, vamos retomar um pouquinho aqui uma expressão que o Florestan Fernandes, o grande sociólogo Florestan Fernandes sempre falava, né? A política é feita pelos de cima. Sim, a política era feita pelos de cima nesse período. Os coronéis tornaram-se poderosos e onipresentes na república oligarca, exercendo o poder através dessa manipulação, né? Através da manipulação dos chamados partidos estaduais que tinha naquela época. Para lembrar, por exemplo, São Paulo tinha o Partido Republicano Estadual. No Rio Grande do Sul, Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Em Minas, Partido Republicano de Mineiro. E assim por diante em todos os outros estados, né? Então, a política real se dava no âmbito desses estados por partidos republicanos locais sob o domínio dessas oligarquias, tá? Por meio da chamada política dos governadores, que consistia num rodízio que é, fazia uma permuta entre São Paulo e Minas, revezamento, né, uma política de revezamento, a chamada política do café com leite, e que tinha um grande apoio do Rio Grande do Sul. E você tinha o Rio de Janeiro, que era o centro, né, a sede do poder central, que de certa forma participava também, mas de forma minoritária nessa política, nessa aliança. Tá? Isso só veio a ser quebrado de certa forma, que começa a ser quebrado com o Getúlio Vargas, e aí o coronelismo começa a entrar em declínio a partir da Revolução de 30, quando começa a haver uma centralização do poder. Tá? Essas expressões, patrimonialismo, estamento burocrático, vocês vão encontrar em dois estudiosos muito caros à sociologia brasileira. O Raimundo Faoro, com o famoso livro Os Donos do Poder, que a gente vai citar lá no final, e o Florestan Fernandes em várias obras que cita isso, tá? Principalmente a Revolução Burguesa no Brasil, mas tem outras obras que depois está lá na nossa bibliografia, que é bom a gente se atentar depois.
É uma grande questão até hoje, isso é uma obra, foi uma campanha aí que vigorou de um tempo, que o voto é um produto que não se vende, o voto não é mercadoria. Será que essa máxima ainda vigora? Porque aí que a gente entra nas questões das permanências, né. Não é o nosso intuito esvaziar esse conceito de coronelismo, tal como definido pelo Leal, né, quando falamos do contexto urbano, mas alguns elementos desse tipo de dominação encontra-se hoje resquícios, apesar do avanço do sistema de votação, do avanço da democracia, né. O nosso eleitorado tem uma origem nesse coronelismo personalista, né, na figura da pessoa, né, do benfeitor, do paizão, né, do pai que faz tudo, né, que é a própria expressão do coronel, né, que a gente tem aqui. Eu vou até mostrar uma foto aqui, né, uma foto específica sobre isso para mostrar os coronéis aí, ó. Olha eles aí reunidos num cantinho aí, todos tomando um cafezinho, conversando, né. Esses eram os nossos paizões da época. Olha aí, ou ou esse coronel aí demonstrando toda a sua, né, seu poder, já bem velho, né, mas ainda mostrando seu poder, segurando uma arma, né. Essas são as figuras de coronéis. E ver as obras literárias, principalmente de Jorge Amado, pode identificar muito bem. Depois eu vou dar uma passada por alguns livros aqui, vocês vão entender um pouquinho mais, né. Muito bem, eh, com o tempo, o que acaba acontecendo? No lugar desses coronéis, começam a entrar os líderes locais, né, os vereadores locais, o deputado local, o prefeito local ou regional. Eles é que começam a substituir esses coronéis, tá. E só que aí, segundo alguns acadêmicos, não existe mais o coronelismo, né. O coronelismo acabou lá no finalzinho da década de 30, 40, né, em alguns lugares até 50, em outros até 60, depende da região do país. Entender que isso não é uma característica apenas, como está na mente de muitas pessoas, do Nordeste, tá. Existia esse sistema praticamente em todo o país, só com características diferentes, né. No Rio Grande do Sul, por exemplo, eram os chamados, caudilhos, né. Isso no estado de São Paulo, alguns barões do café, que veio lá da herança escravagista e se tornaram barões de café, também eram os coronéis da região. Então, assim, essa coisa estereotipada do coronel só ser no Nordeste, a gente precisa, de certa forma, eliminar um pouquinho isso. O José Murilo de Carvalho, que faz um trabalho excelente, tem um artigo, Metamorfose do Coronel, ele diz que hoje você pode temperar, né, temperar tudo isso com o molho do paternalismo e do clientelismo, distribuindo a sobra das benesses públicas de que se apropria, né. Habilidoso, ele, o coronel, né, o poder local, pode usar máscaras como a do líder populista ou do campeão da moralidade. Para conseguir isso, ele conta hoje, como contava ontem, com a conivência dos governos estadual e federal, prontos a comprar seu apoio para manter a base de sustentação, fazer e aprovar leis, evitar investigações indesejáveis. Nesse sentido, o novo coronel é parte de um sistema clientelístico nacional, tá? Nacional. Muito bem. E aí a gente provoca, né? O voto é uma mercadoria ou não? Ainda existe voto de cabresto, voto de clientela, o voto como bem de troca, né? Existe um mercado eleitoral, né? Talvez na presença dos chamados cabos eleitorais. Existe precificação do voto, o voto
tem valor econômico, pode ser precificado. Existe barganha eleitoral, né, favores, apoios, trocas, bem de troca. O chamado coronelismo eletrônico, que foi muito falado, principalmente nos meios, nas rodas acadêmicas de comunicação, que é o poder das grandes redes de televisão a partir da ditadura, a partir do momento em que, do Sarney, principalmente, começa a distribuir para o Antônio Carlos Magalhães e companhia várias redes de TV e jornais, eles podiam ser classificados como coronéis eletrônicos. Ou hoje os grupos religiosos, ou o grupo do agro, ou a bancada da bala, e etc., podem ser considerados novos coronéis. Está aí para vocês me falarem. Recentemente teve alguns casos, né, na imprensa. Eu estou colocando aqui a coisa que apareceu na imprensa, então não estou difamando ninguém, né? Esse é um caso típico desse ano, em que numa rede de WhatsApp, um empresário questiona o outro empresário se não era legal dar um bônus, né, para os funcionários poderem votar num determinado candidato, né, dar um prêmio. E aí eles alegam, mas será que não tem problema? Não pode ser compra de votos, isso, tal. Né? Isso ocorreu muito. Assim como ocorreu também, né, uma denúncia que era da Codevasf, eu vou colocar aqui, né, que doou cisternas em casas indicadas com adesivo de um deputado aliado do, do presidente, né, que ainda está aí no poder hoje, dia que eu gravo isso, 4 de novembro. E os especialistas indicavam e afirmavam que havia uma prática que caracterizava isso como compra de votos. O órgão alegou que isso foi feito por conta de emergência, né? Havia uma emergência para fazer essas cisternas, havia esse dinheiro e usaram isso, né? Mas tá aí, vocês podem entrar aí nesses links aí, pesquisarem, que vocês vão encontrar. E uma outra é uma senhora, que num grupo também, né, um vídeo, diz o seguinte: faça um levantamento, quem for votar no Lula, demitam sem dó, né? Diz ela para os seus colegas, né? Esses são três, mas teve muitos outros depois, e o mais recente, né? E o mais recente foi um programa da Globo que foi até uma cidade de Mato Grosso, né, do Sul, e de certa forma desbaratou um momento em que se havia um processo que poderia ser, né, caracterizado como um curral, uma compra de votos, que aliás hoje recebe um nome tão bonitinho, né, de assédio eleitoral, né, que pegaram todos aqueles que receberiam as bolsas famílias, né, o Auxílio Brasil, que é o nome ainda, né, e dizendo, olha, para vocês continuarem recebendo auxílio, vocês precisam votar no nosso candidato, tal, 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 tal. Tá aí é o programa Profissão Repórter, né, da Globo, então, um vídeo aí muito famoso, eu não posso passar aqui, né, porque é um vídeo da TV Globo, mas basta vocês pesquisarem aí que vocês vão ver. E que, infelizmente, mostra que, principalmente esse ano, voltou-se com muita, muita força, né, esse, esse tipo de característica do coronelismo, né, que hoje está, assim, de certa forma, chamado de assédio eleitoral, né, que mostra que
de certa forma, o medo, né, ele tornou-se um item dessa estrutura de poder, né, eh, e um modo de dominação política, religiosa, né, que, de certa forma, se completam, né. Isso ficou muito nítido nessa eleição, esse processo, tá. Olha, pelos últimos dados que eu tinha visto, ocorreram 1.633 denúncias de assédio eleitoral nesse período, agora dessa última eleição, dos quais se deram após o primeiro turno das eleições. O primeiro turno, se sem contar do segundo turno, que ainda acho que não foi contabilizado, tá. No comércio, na indústria e no agronegócio. Foram inúmeras denúncias de indústrias que chamaram seus funcionários para ameaçar, né, inúmeras empresas do agronegócios que foram denunciadas, né. Muitos empregados foram atingidos por atos de coação para que votassem quem o patrão indicava, certo? São processos esses, muitos que estão abertos no Ministério Público do Trabalho, basta fazer a pesquisa lá que vão encontrar hoje com esse novo termo assédio eleitoral, né. E muitos foram obrigados a indenizar os seus funcionários, né. O Ministério Público agiu, de certa forma, em muitos casos, muito firmemente, tá. Só para você ter uma ideia, esse desse ano, no em 2018, foram apenas, se comparado com esse ano, foram apenas 212 casos que chegaram ao Ministério Público. Olha, 212 casos em 2018 de assédio eleitoral para 1.633, né, casos de assédio eleitoral, chegando a atingir, no caso aí, cerca de 1.000, quase 1.300 empresas envolvidas, isso as que foram denunciadas. Pega-se as imagine as que não foram denunciadas, né. Então é muito evidente que as permanências desse sistema de mandonismo, desse sistema de curral, desse sistema de novo coronelismo que eu gosto de usar, permanece, né. Ou seja, desde a Primeira República, né, que é o que surgiu o coronelismo, né, esse voto de cabresto mediante o uso de vários recursos de cerceamento do direito de expressão, da vontade política, certo? Persistem, né, subjugando, fazendo a sujeição dos trabalhadores e dos seus contribuintes, né. Então é um aspecto muito importante. Isso nesse caso de empresas. Depois a gente pode falar também da coerção desse novo que a gente pode estudar mais para frente, podemos discutir mais para frente, que é o chamado, coronelismo religioso, entre aspas, né, que é as grandes igrejas fundamentalistas, né, que se tornaram coadjuvantes desse autoritarismo, né, em pedir e exigir que seus fiéis votassem no candidato que os pastores estavam indicando, né. Então, isso também é um caso para a gente estudar mais para frente, porque são 2 casos, muito complicado, tanto das empresas como das igrejas evangélicas fundamentalistas, em sua maioria, de exigir que seus fiéis votassem no candidato que eles estabeleceram como os salvadores, né, ou os enviados de Deus, né. Então, essa é uma questão muito importante aí que a gente tem que estudar. Bom, opa, ainda tem mais uma aqui que eu queria citar de um caso, que é esse aqui de Minas. Infelizmente, vemos a volta do coronelismo em um estado tão progressista como Minas Gerais, lamenta um senador do estado. Nessa entrevista aí, o senador, né, de Minas, eleito por Minas Gerais, reclamou dos inúmeros casos de coronelismo, né, de coerção, de compra de votos, de pressão, de coerção, de assédio eleitoral no estado de Minas Gerais nessa última eleição.
Eu quero voltar aqui às minhas referências e discutir com vocês, que é fundamental para quem quiser saber um pouquinho mais. Primeiro, na questão do clientelismo, né, uma ideia geral, um texto pequeno, é o texto Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo, uma discussão conceitual, do José Moreira de Carvalho. O livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, é um livro enorme, grande, mas importantíssimo para discutir, para entender todo o processo de formação histórica do Brasil e do patrimonialismo no Brasil, né, do estamento da sociedade burocrática no Brasil. Os livros do Florestan Fernandes, Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, A Revolução Burguesa, o Ensaio de Interpretação Sociológica, dois livros importantes para ler. O do Vitor Nunes Leal, que eu já citei aqui, clássico, tá? A Maria Tereza Miceli Kerbal, A Morte dos Coronéis, Política e Poder Local, que eu acho que é um bom livro também, que é importante para a gente entender essa mudança e a passagem do poder dos coronéis para a política local hoje, né? A política dos vereadores e dos prefeitos. Um pouquinho de história aí como Napolitano, né, para entender um pouquinho do período. E eu citaria também aqui, tem aí o do Edson de Oliveira Nunes, mas é um tratamento básico sobre o clientelismo, um livro muito, muito bom, mas fala mais do clientelismo em si. Esse do André Heráclito do Rego, vou mostrar para vocês aqui, é um livro mostrando uma, um exemplo familiar de coronelismo, ele é um parente de um coronel. É importante entender um pouquinho o que foi esse período, né, dos coronéis, quando teve o tenentismo, assim como teve também nesse período a chamada Coluna Prestes, para situar historicamente. O livro sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilian Schwartz, tá? E esse livro, O Coronelismo no Nordeste, o processo de ruptura do voto de cabeça do curral eleitoral, que é um livro muito legal também, que trata basicamente do estudo dos coronéis ali na região do Seridó, né, no Potigar, Seridó Potigar, tá? Eu quero até aproveitar e mostrar para vocês aqui esse livro aqui, que é exatamente esse último que eu citei, não sei se vai pegar direito, porque está com a impressão aqui da Luzes, né? Coronelismo no Nordeste. E ele faz um trabalho muito bom, o Cícero José Alves Soares Neto. Vale a pena vocês estudarem. A gente volta depois, outro período, para falar um pouquinho mais sobre esse processo, né? E eu gostaria muito na verdade, de receber o feedback de vocês sobre se ainda é pertinente a gente usar o termo coronelismo hoje no Brasil, tal como nós entendemos nos nossos livros de história, né? Tal como nós vimos aqui um pouquinho rapidamente o que é o coronel. Será que ele persiste ainda? Será que essa política, ainda mais agora nessa última eleição, ficou mais evidente que há um novo tipo de coronelismo vigorando pelo país? Tá? É uma pesquisa, essa é uma pesquisa aberta, não é uma pesquisa finalizada, que a gente está desenvolvendo no âmbito aqui do Núcleo de Estudos Críticos da Contemporaneidade. Né? Vamos finalizar isso com um artigo mais para frente ou com, né, um ensaio, tá? Mais detalhadamente, obviamente, né? E gostaria muito de que vocês compartilhassem aí, que participassem e que pudessem acompanhar nos nossos canais atividades que nós vamos desenvolver junto com o Núcleo de Estudos Críticos da Comunicação. Vai ter muito debate, muitas pessoas aqui falando sobre temas muito importantes, tá bom? Conto com vocês e até a próxima. Bom, aqui está o livro, né,
Coronelismo, Inchada e Voto, Município e o Regime Representativo no Brasil, do Vítor Nunes Leal. Um livro fundamental para se conhecer um pouco a história. Tem várias resenhas por aí, vocês vão pesquisar até no YouTube ou impressos, então é desnecessário falar, então é fundamental que vocês, quem se interessar pelo assunto, com certeza tem que ler esse livro, tá? Por mais que seja um livro que remete a um período histórico, né, complexo, é um livro feito por um jurista querendo estudar a questão do federalismo, né, no Brasil, né, do regime de representação e querendo estudar esse fenômeno histórico que é o coronelismo, tá? Nas administrações municipais, é importante ler. O Vítor Nunes Leal depois se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal e foi cassado durante a ditadura militar. Então é importante ler e conhecer o conteúdo desta obra. Então a gente volta aqui para o coronelismo novamente, onde eu estava. Eu quero falar um pouquinho, né, da monarquia até a república. Então, qual era a importância, né? A importância daquele período da monarquia era manter a ordem, né? Manter a ordem. E para manter a ordem, você tinha que ir construindo as suas polícias, né? Que paulatinamente foram substituindo a guarda na sua função original. O coronelismo surgiu nesse momento aí de recuo do patrimonialismo e do avanço um pouco da burocracia, tá? Da burocracia no Brasil. Então, é importante que a gente vai perceber que as relações de classe, as relações entre os proprietários de terra e a burguesia são importantes nesse processo histórico. Mas o que é importante também nesse período é que nos remete à política dos governadores, certo? Então, que eram, ou que vocês possam entender alguns como a política do café com leite, período em que São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas e o Rio de Janeiro praticamente dominavam a política brasileira, né? E existia aquela troca entre o São Paulo e Minas Gerais clássica que vocês viram todos aí nos livros de história, tá? O que os coronéis faziam? Os coronéis representavam o poder local, enquanto o poder central era comandado por esses governadores, certo? Então, eles era um processo de mediação entre o centro, que é o poder central, e a periferia, que é o poder local, né? As cidades. Então, esse arranjo coronelístico que o Leal Maia, o Nunes Leal, desculpe, fala tanto, tá? No livro dele. Então, é importante entender essa relação, né? De certa forma, o coronel não intervia na política dos governadores, os governadores também pouco se lixavam porque estava acontecendo no município. O importante é que o coronel indicasse deputados e os políticos, né, e fizessem lá que votassem os políticos que defendessem a política dos governadores. Enquanto estava dando tudo certo, não havia problema nenhum entre eles, né? Bom, uma característica fundamental desse período é justamente o chamado voto de cabresto, né? O voto de cabresto é uma das características mais marcantes do coronelismo, certo? Ele trata-se, então, portanto, de uma ferramenta para controlar o voto da população, sempre por meio do abuso do poder, do abuso da autoridade e da compra de votos. Na época, na década de 20, 30, o voto era aberto, o que permitia que os coronéis soubessem qual era a escolha de cada cidadão da região, para criar uma atmosfera de medo, de ameaça, né? Os líderes locais, então, colocavam os jagunços em sessões eleitorais para assegurar que o voto fosse de acordo com as suas vontades. Esse sistema aqui de voto de cabresto
dentro dessa característica, floresceu durante a República Velha e persistiu até a década de 50 com essas características, né, sempre baseada no analfabetismo da época, na força do poder econômico. O voto era aberto, é bom lembrar que o voto era aberto nesse período, então era fácil saber em quem você estava votando, então era fácil ter o controle do voto. E caso não conseguisse ter o controle do voto, você tinha a coerção física e psicológica para manter o eleitor sempre dentro das regras estabelecidas pelo político local, né. Eh, Isso então é uma imagem, vocês vejam aí uma imagem que uma caricatura que, de certa forma, remete a esse período, né, muito importante. Uma outra característica era realmente essa questão da fraude, da compra de votos, né. Era comum os trabalhadores substituírem, o seu voto por bens materiais, seja era roupa, sapatos ou serviços, né, serviços médicos, dentaduras, né, estudo para alguns, serviços funerários, porque era muito caro você enterrar os seus entes queridos, né, você conseguir caixão, então, sempre o poder local, né, o coronel local é que fazia essa intermediação por conta do poder que ele tinha. Então, para a pessoa ter acesso a esses bens e a esses serviços, tinham que recorrer ao coronel local, né. Eh, mas quando isso ainda não era não se dava conta, eles recorriam ao voto fantasma, né, ou seja, eles falsificavam dados de eleitores, né, falsificavam as listas de eleitores, então até os mortos votavam, havia muitos mortos que votavam, né. Então, havia uma série de artimanhas para que tudo corresse dentro do estabelecido pelo coronel local, tá. Era raro acontecer alguma coisa fora. Quando acontecia alguma coisa fora, quando elegia-se por exemplo, um deputado que não era o deputado do coronel, esse nome ia lá para o Congresso, né, para a Câmara de Deputados, e tinha uma comissão lá, uma comissão de verificação. E geralmente essa comissão, que era dominada pelos coronéis, impugnava a candidatura daquele sujeito, né. Existia isso mesmo, uma comissão que praticamente impugnava a candidatura de um opositor. Então o controle da política era muito bem feito, né. Sempre com essas influências, né, que o coronel tinha. Eh, então era assim, vigorava aquela máxima: "Favor se paga com outro favor", né. Então eu fazia um favor e você tinha que me prestar outro favor geralmente era o voto, era a lealdade, né. Se não tivesse a lealdade, vamos para a coerção física, se necessária. Utilizava-se os jagunços, né. Uma mão lava a outra, são expressões que vocês já viram muito. O Leal Nunes, eu hoje o Nunes Leal, caraca, hoje está difícil, hein. Então o que nós vemos é uma dominação econômica, social e ideológica muito grande, com uma influência social do coronel, né, forte nesse período no processo de administração municipal, regional, local, tá, vigorando a máxima: "Manda quem pode, obedece quem tem juízo", tá. Ou "o favor se paga com outro favor", então, se eu estou te dando uma dentadura, você tem que votar no meu candidato. E caso isso estava fugindo das suas mãos, você utilizava coerção física, né.
através do uso de jagunços, de repressão muito forte. O Leal usava a expressão para os amigos pão, para os inimigos pau, né? Ou seja, os adversários eram todos tolhidos, né? Como já disse anteriormente, na questão dos deputados, por exemplo, quando era eleito um deputado da oposição, tá? Então, agindo como um advogado dos interesses locais, os coronéis dominaram durante muito tempo. E ficou clássica, né, a expressão curral eleitoral, né, uma alusão ao barracão onde os votantes eram mantidos sob vigilância e ganhavam uma boa refeição, dali só saindo na hora de depositar o voto, né, que eles recebiam no envelope fechado e ia diretamente para a urna, né. Trabalho A expressão é usada pela Lilia Schwartz num trabalho que depois a gente vai comentar no final aí, na bibliografia. Os cofres e os serviços públicos municipais eram instrumentos eficazes de formação da maioria desejada pelos governos dos estados nas eleições estadual e federal. O curral eleitoral, como está bem ilustrado aí, né, o que significava, às vezes, você tinha que trazer o povo da cidade para ir da zona rural para ir votar na cidade. Então, para não perder o controle desse povo, você deixava eles confinados num canto, né. Não é basicamente o curral, não, mas deixava em algum canto, às vezes, inclusive em igrejas ou grandes salões, né, mas deixava as pessoas confinadas e dali só saíam para votar com a garantia de que o voto seria no candidato estabelecido pelo coronel. Opa! Bem, vamos retomar um pouquinho aqui uma expressão que o Florestan Fernandes, o grande sociólogo da expressão Florestan Fernandes sempre falava, né? A política é feita pelos de cima. Sim, a política era feita pelos de cima nesse período. Os coronéis tornaram-se poderosos e onipresentes na república oligarca, exercendo o poder através dessa manipulação, né? Através da manipulação dos chamados partidos estaduais que tinha naquela época. Para lembrar, por exemplo, São Paulo tinha o Partido Republicano Estadual. No Rio Grande do Sul, Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Em Minas, Partido Republicano de Mineiro. E assim por diante em todos os outros estados, né? Então, a política real se dava no âmbito desses estados por partidos republicanos locais sob o domínio dessas oligarquias, tá? Por meio da chamada política dos governadores, que consistia num rodízio que é, fazia uma permuta entre São Paulo e Minas, revezamento, né, uma política de revezamento, a chamada política do café com leite, e que tinha um grande apoio do Rio Grande do Sul. E você tinha o Rio de Janeiro, que era o centro, né, a sede do poder central, que de certa forma participava também, mas de forma minoritária nessa política, nessa aliança. Tá? Isso só veio a ser quebrado de certa forma, que começa a ser quebrado com o Getúlio Vargas, e aí o coronelismo começa a entrar em declínio a partir da Revolução de 30, quando começa a haver uma centralização do poder. Tá? Essas expressões patrimonialismo, estamento burocrático, vocês vão encontrar em dois estudiosos muito caros à sociologia brasileira. O Raimundo Faoro, com o famoso livro Os Donos do Poder, que a gente vai citar lá no final, e o Florestan Fernandes em várias obras que cita isso, tá? Principalmente a Revolução Burguesa no Brasil, mas tem outras obras que depois está lá na nossa bibliografia, que é bom a gente se atentar depois. É uma grande questão até hoje, isso é uma obra, foi uma campanha aí que vigorou de um tempo, que o voto é um produto que não se vende, o voto não é mercadoria.
Será que essa máxima ainda vigora? Porque aí que a gente entra nas questões das permanências, né. Não é nosso intuito esvaziar esse conceito de coronelismo, tal como definido pelo Leal, né, quando falamos do contexto urbano, mas alguns elementos desse tipo de dominação encontram-se hoje resquícios, apesar do avanço do sistema de votação, do avanço da democracia, né. O nosso eleitorado tem uma origem nesse coronelismo personalista, né, na figura da pessoa, né, do benfeitor, do paizão, né, do pai que faz tudo, né, que é a própria expressão do coronel, né, que a gente tem aqui. Eu vou até mostrar uma foto aqui, né, uma foto específica sobre isso para mostrar os coronéis aí, ó. Olha eles aí reunidos num cantinho aí, todos tomando um cafezinho, conversando, né. Esses eram os nossos paizões da época. Olha aí, ou ou esse coronel aí demonstrando toda a sua, né, o seu poder, já bem velho, né, mas ainda mostrando o seu poder, segurando uma arma, né. Essas são as figuras de coronéis. E ver as obras literárias, principalmente de Jorge Amado, pode identificar muito bem. Depois eu vou dar uma passada por alguns livros aqui, vocês vão entender um pouquinho mais, né. Muito bem. Eh, com o tempo, o que acaba acontecendo? No lugar desses coronéis, começam a entrar os líderes locais, né, os vereadores locais, o deputado local, o prefeito local ou regional. Eles é que começam a substituir esses coronéis, tá. E só que aí, segundo alguns acadêmicos, não existe mais o coronelismo, né. O coronelismo acabou lá no finalzinho da década de 30, 40, né, em alguns lugares até 50, em outros até 60, depende da região do país. Entender que isso não é uma característica apenas, como está na mente de muitas pessoas, do Nordeste, tá. Existia esse sistema praticamente em todo o país, só que com características diferentes, né. No Rio Grande do Sul, por exemplo, os chamados, caudilhos, né. Isso no estado de São Paulo, alguns barões do café, que veio lá da herança escravagista e se tornaram barões de café, também eram os coronéis da região. Então, assim, essa coisa estereotipada do coronel só ser no Nordeste, a gente precisa, de certa forma, eliminar um pouquinho isso. O José Murilo de Carvalho, que faz um trabalho excelente, tem um artigo, Metamorfose do Coronel, ele diz que hoje você pode temperar, né, temperar tudo isso com o molho do paternalismo e do clientelismo, distribuindo a sobra das benesses públicas de que se apropria, né. Habilidoso, ele, o coronel, né, o poder local, pode usar máscaras como a do líder populista ou do campeão da moralidade. Para conseguir isso, ele conta hoje, como contava ontem, com a conivência dos governos estadual e federal, prontos a comprar seu apoio para manter a base de sustentação, fazer e aprovar leis, evitar investigações indesejáveis. Nesse sentido, o novo coronel é parte de um sistema clientelístico nacional, tá? Nacional. Muito bem. E aí a gente provoca, né? O voto é uma mercadoria ou não? Ainda existe voto de cabresto, voto de clientela, o voto como bem de troca, né? Existe um mercado eleitoral, né? Talvez na presença dos chamados cabos eleitorais. Existe precificação do voto, o voto tem valor econômico, pode ser precificado. Existe barganha eleitoral, né, favores, apoios, trocas, bem de troca. O chamado coronelismo eletrônico, que
foi muito falado, principalmente nos meios, nas rodas acadêmicas de comunicação, que é o poder das grandes redes de televisão a partir da ditadura, a partir do momento em que do Sarney, principalmente, começa a distribuir para o Antônio Carlos Magalhães e companhia várias redes de TV e jornais, eles podiam ser classificados como coronéis eletrônicos, ou hoje os grupos religiosos, ou o grupo do agro, ou a bancada da bala, e etc., podem ser considerados novos coronéis. Está aí para vocês me falarem. Tá? Recentemente teve alguns casos, né, na imprensa. O que estou colocando aqui é coisa que apareceu na imprensa, então não estou difamando ninguém, né? Esse é um caso típico desse ano, em que numa rede de WhatsApp, um empresário questiona o outro empresário se não era legal dar um bônus, né, para os funcionários poderem votar num determinado candidato, né? Dar um prêmio. E aí eles alegam, mas será que não tem problema? Não pode ser compra de votos, isso, tal, né? Isso ocorreu muito. Assim como ocorreu também, né, uma denúncia que era da Codevasf, eu vou colocar aqui, né, que doou cisternas em casas indicadas com adesivo de um deputado aliado do, do presidente, né, que ainda está aí no poder hoje, dia que eu gravo isso, 4 de novembro. Os especialistas indicavam e afirmavam que havia uma prática que caracterizava isso como compra de votos. O órgão alegou que isso foi feito por conta de emergência, né? Havia uma emergência para fazer essas cisternas, havia esse dinheiro e usaram isso, né? Mas tá aí, vocês podem entrar aí nesses links aí, pesquisarem, que vocês vão encontrar. E uma outra é uma senhora, que num grupo também, né, no vídeo, diz o seguinte: faça um levantamento, quem for votar no Lula, demitam sem dó, né? Diz ela para os seus colegas, né? Esses são três, mas teve muitos outros depois, e o mais recente, né? E o mais recente foi um programa da Globo que foi até uma cidade de Mato Grosso, né, do Sul, e de certa forma desbaratou um momento em que se havia um processo que poderia ser, né, caracterizado como um curral, uma compra de votos, que aliás hoje recebe um nome tão bonitinho, né, de assédio eleitoral, né, que pegaram todos aqueles que receberiam as bolsas famílias, né, o Auxílio Brasil, que é o nome ainda, né, e dizendo, olha, para vocês continuarem recebendo auxílio, vocês precisam votar no nosso candidato, tal, 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 tal. Tá aí é o programa Profissão Repórter, né? Da Globo, então, um vídeo aí muito famoso, eu não posso passar aqui, né? Porque é um vídeo da TV Globo, mas basta vocês pesquisarem aí que vocês vão ver. E que, infelizmente, mostra que, principalmente esse ano, voltou-se com muita, muita força, né? Esse, esse tipo de característica do coronelismo, né? Que hoje está, assim, de certa forma, chamado de assédio eleitoral, né? Que mostra que, de certa forma, o medo, né? Ele tornou-se um item dessa estrutura de poder, né? E um modo de dominação política, religiosa, né? Que, de certa forma, se completam, né? Isso ficou muito nítido nessa eleição, esse processo. Tá? Olha,
pelos últimos dados que eu tinha visto, ocorreram 1.633 denúncias de assédio eleitoral nesse período, agora dessa última eleição, dos quais se deram após o primeiro turno das eleições, o primeiro turno, sem contar do segundo turno, que ainda acho que não foi contabilizado, tá? No comércio, na indústria e no agronegócio. Foram inúmeras denúncias de indústrias que chamaram seus funcionários para ameaçar, né? Inúmeras empresas do agronegócio que foram denunciadas, né? Muitos empregados foram atingidos por atos de coação para que votassem quem o patrão indicava, certo? São processos esses, muitos que estão abertos no Ministério Público do Trabalho, basta fazer a pesquisa lá que vai encontrar hoje com esse novo termo assédio eleitoral, né? E muitos foram obrigados a indenizar os seus funcionários, né? O Ministério Público agiu, de certa forma, em muitos casos, muito firmemente, tá? Só para você ter uma ideia, esse desse ano, em 2018, foram apenas, se comparado com esse ano, foram apenas 212 casos que chegaram ao Ministério Público. Olha, 212 casos em 2018 de assédio eleitoral para 1.633, né, casos de assédio eleitoral, chegando a atingir, no caso aí, cerca de 1.000, quase 1.300 empresas envolvidas. Isso as que foram denunciadas. E pega-se imagina as que não foram denunciadas, né? Então é muito evidente que as permanências desse sistema de mandonismo, desse sistema de curral, desse sistema de novo coronelismo que eu gosto de usar, permanece, né? Ou seja, desde a Primeira República, né, que é o que surgiu o coronelismo, né, esse voto de cabresto mediante o uso de vários recursos de cerceamento do direito de expressão, da vontade política, certo? Persistem, né, subjugando, fazendo a sujeição dos trabalhadores e dos seus contribuintes, né? Então, é um aspecto muito importante. Isso nesse caso de empresas. Depois a gente pode falar também da coerção desse novo que a gente pode estudar mais para frente, podemos discutir mais para frente, que é o chamado coronelismo religioso, entre aspas, né? Que é as grandes igrejas fundamentalistas, né, que se tornaram coadjuvantes desse autoritarismo, né, em pedir e exigir que seus fiéis votassem no candidato que os pastores estavam indicando, né? Então, isso também é um caso para a gente estudar mais para frente, porque são dois casos muito complicados, tanto das empresas como das igrejas evangélicas fundamentalistas, em sua maioria, de exigir que seus fiéis votassem no candidato que eles estabeleceram como os salvadores, né, ou os enviados de Deus, né? Então, essa é uma questão muito importante aí que a gente tem que estudar. Bom, opa, ainda tem mais uma aqui que eu queria citar de um caso, que é esse aqui de Minas. Infelizmente, vemos a volta do coronelismo em um estado tão progressista como Minas Gerais, lamenta um senador do estado. Nessa entrevista aí, o senador, né, de Minas, eleito por Minas Gerais, reclamou dos inúmeros casos de coronelismo, né, de coerção, de compra de votos, de pressão, de coerção, de assédio eleitoral no estado de Minas Gerais nessa última eleição. Eu quero voltar aqui às minhas referências e discutir com vocês, que é fundamental para quem quiser saber um pouquinho mais. Primeiro, na questão do clientelismo, né, uma ideia geral, um texto pequeno, é o texto
Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo, uma discussão conceitual, do José Murilo de Carvalho. O livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, é um livro enorme, grande, mas importantíssimo para discutir, para entender todo o processo de formação histórica do Brasil e do patrimonialismo no Brasil, né? Do estamento da sociedade burocrática no Brasil. Os livros do Florestan Fernandes, Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, A Revolução Burguesa, o Ensaio de Interpretação Sociológica, dois livros importantes para ler. O do Vitor Nunes Leal, que eu já citei aqui, clássico, tá? A Maria Teresa Miceli Kerbal, A Morte dos Coronéis, Política e Poder Local, que eu acho que é um bom livro também, que é importante para a gente entender essa mudança e a passagem do poder dos coronéis para a política local hoje, né? Política dos vereadores e dos prefeitos. Um pouquinho de história aí como napolitano, né, para entender um pouquinho do período. E eu citaria também aqui, tem aí o do Edson de Oliveira Nunes, mas é um tratamento básico sobre o clientelismo, um livro muito, muito bom, mas fala mais do clientelismo em si. Esse do André Heráclito do Rego, vou mostrar para vocês aqui, é um livro mostrando um exemplo familiar de coronelismo, ele é um parente de um coronel. É importante entender um pouquinho o que foi esse período, né, dos coronéis, quando teve o tenentismo, assim como teve também nesse período a chamada Coluna Prestes, para situar historicamente. O livro sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilian Schwartz, tá? E esse livro, O Coronelismo no Nordeste, o processo de ruptura do voto de cabresto do curral eleitoral, que é um livro muito legal também, que trata basicamente do estudo dos coronéis ali na região do Seridó, né, no Potigar, Seridó Potigar, tá? Eu quero até aproveitar e mostrar para vocês aqui esse livro aqui, que é exatamente esse último que eu citei, não sei se vai pegar direito, porque está com a impressão aqui da Luzes, né? Coronelismo no Nordeste. E ele faz um trabalho muito bom, o Cícero José Alves Soares Neto. Vale a pena vocês estudarem. A gente volta depois, outro período, para falar um pouquinho mais sobre esse processo, né? E eu gostaria muito na verdade, de receber o feedback de vocês sobre se ainda é pertinente a gente usar o termo coronelismo hoje no Brasil, tal como nós entendemos nos nossos livros de história, né? Tal como nós vimos aqui um pouquinho rapidamente o que é o coronel. Será que ele persiste ainda? Será que essa política, ainda mais agora nessa última eleição, ficou mais evidente que há um novo tipo de coronelismo vigorando pelo país? Tá? É uma pesquisa, essa é uma pesquisa aberta, não é uma pesquisa finalizada, que a gente está desenvolvendo no âmbito aqui do Núcleo de Estudos Críticos da Contemporaneidade, né? Vamos finalizar isso com um artigo mais para frente ou com, né, um ensaio, tá? Mais detalhadamente, obviamente, né? E gostaria muito que vocês compartilhassem aí, que participassem e que pudessem acompanhar nos nossos canais atividades que nós vamos desenvolver junto com o Núcleo de Estudos Críticos da Comunicação. Vai ter muito debate, muitas pessoas aqui falando sobre temas muito importantes, tá bom? Conto com vocês e até a próxima.